Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos apresentar para você um indicador que, assim como ele previu a crise de 1928, ele está prevendo a nova crise financeira que vai chegar. Mas qual é esse indicador? Qual é o tempo para a chegada de uma nova crise? E além disso, quais são os outros fatores que estão relacionados? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. As preocupações mundiais em relação a uma nova crise, baseado num indicador antecedente bastante confiável. E esse indicador é a chamada curva de juros invertida. Se você nunca ouviu falar em curva de juros invertida, eu vou te explicar. É quando nós temos um título do Tesouro Americano de curto prazo, por exemplo, vencimento para um mês, para 3 meses, para um curtíssimo prazo, pagando uma taxa mais alta do que um vencimento longo, por exemplo, para 10 anos. Quando isso acontece, nós chamamos então da curva invertida. E aí você deve me perguntar, mas qual é o normal? O normal é toda vez que você faz um investimento de longo prazo, por você ter um prazo maior na jogada, você seja mais remunerado, porque existe um risco maior de emprestar o seu dinheiro para um terceiro, seja ele o Tesouro Americano, uma empresa americana, enfim, é essa relação. Quanto maior o prazo, maior o risco. Logo, a taxa deveria ser maior. Mas em momentos de crise, não é isso que acontece. E a importância dele é que geralmente essas inversões, ou seja, as taxas mais curtas, mais altas do que as taxas mais longas, elas costumam anteceder ou prenunciar recessões num futuro em breve. E mais do que isso, com elevado nível de confiabilidade. Então vem comigo aí para você entender melhor o que eu quero te dizer. Primeira informação geral para você. As inversões da curva de juros lá nos Estados Unidos costumam predizer recessões ao longo do período. Aí na sua tela você tem uma curva da linha azul, que é a inversão da curva de juros. Repara que no canto esquerdo do seu vídeo, você tem o limite dela e o número 0 bem no centro. É essa parte aqui à sua esquerda. Toda vez que essa linha azul foi para baixo de 0, alguns meses depois, você verificou esse fundo cinza, que marca as recessões. Então aí, nós estamos trazendo para você a inversão da curva de juros do título de 10 anos em relação ao título de 1 ano. Toda vez que o título de 1 ano passou a valer mais do que o título de 10, a recessão apareceu. Pode verificar aí nesse gráfico que isso acontece com uma certa frequência. E mais do que isso, olha no canto direito do seu vídeo agora. Essa linha azul está em uma das mais elevadas inversões da curva. E nós vamos falar disso aqui já já. Por outro lado, você está vendo aí o Dow Jones, o índice de uma das bolsas americanas, só subindo. Calma aí que nós vamos te explicar melhor. Primeiro, vamos trazer para você quando é que essa inversão acontece e quanto tempo depois, quanto tempo de antecedência nós poderemos ver o impacto. Repara aí, esses dados desse gráfico, nós trazemos os dados dos anos 60 e dos anos 70. Em todos os casos, a inversão da curva de juros previu as recessões. Vou repetir para você, foram 4 recessões, 69, 74, 79 e 81. 4 recessões em aproximadamente 22 anos. Em todas elas, a inversão da curva de juros previu. A diferença foi o tempo. Em 1969, demorou 5 anos. Em 1974, apenas 2. Depois, em 79, ampliou o prazo, 12 meses. Em 81, foi apenas 8 meses. Se nós pegarmos a média desse período aí, dos anos 70 e até 60, nós temos um tempo médio aí de aproximadamente 7 meses de antecedência. Lembrando, a curva de juros já está invertida lá nos Estados Unidos. Só que muita gente está dizendo que agora é diferente. O momento é outro, nós estamos no ano de 23 e essa realidade lá do passado não se aplica mais. O que eu quero te mostrar?
Olha aí nessa parte verde que você está verificando, você está observando que o SP500, que é então a Bolsa de Valores americana, ela continua subindo. Ela fez um fundo em outubro de 22 e permaneceu subindo desde então, mais de 20% de alta. E muita gente dizendo que o bull market voltou, ou seja, o mercado de alta. Eu venho dizendo, isso é uma falácia, porque está sendo puxado por pouquíssimas ações. Aliás, nos últimos dias tenha caído, tem acontecido uma correção. Mas veja aí a inversão da curva de juros na linha azul para você entender. Desde agosto de 22, ela já está invertida. Estamos falando então de 12 meses já com essa curva invertida. E mais do que isso, algo completamente diferente do histórico. Repara na linha azul que toda vez que a inversão da curva de juros acontecia, nós tínhamos um movimento contrário da bolsa. Agora, nós estamos verificando aí um movimento de bolsa subindo aí sem parar. Esse movimento não costuma ser normal. Vamos entendendo agora mais para frente ainda por que nós não temos uma recessão. Aliás, eu peguei essas informações do Game of Trades, que é uma excelente fonte de notícia no Twitter. Caso você não conheça, eu sugiro você fazer uma conta lá, que você vai estar sempre atualizado. E uma das informações, porque ainda não tivemos recessão, pode ser aí o choque do petróleo nos anos de 1970. Lá nós tivemos, de 73, o petróleo saiu de 3,5 dólares e ele explodiu. Explodiu para 10 dólares em pouquíssimos meses. Olha aqui, ó, o preço do petróleo, que vinha numa linha levemente ascendente, de repente ela explode. E aí, ó, olha a recessão aparecendo ao fundo aqui para você. E mais do que isso, quando acontece esse fato, olha a bolsa Dow Jones desabando também. É o preço do petróleo subindo e a bolsa despencando. Só que se você ainda não entendeu, eu vou te explicar melhor a respeito do aumento do preço do petróleo. Nós temos agora um amortecimento dos gastos dos consumidores. Só que repara no detalhe, em 2023, muita gente está dizendo que vai ser diferente, porque aqui a bolsa só está subindo, diferente do movimento de lá. Aguarde, geralmente recessões fazem com que os consumidores parem de consumir e a economia entra num loop descendente que ninguém quer consumir mais. Então é bom nós ficarmos de olho aí nesse movimento de agora para entender o que pode acontecer nos meses para frente, principalmente em relação ao preço do petróleo. Continuando, como explicar então essa resiliência do mercado americano? E uma também das possíveis explicações está então no excesso de poupança que aconteceu depois daquele grave problema de saúde pública. Como assim? Naquele período lá do ano de 2020, as pessoas ficaram em casas e passaram a receber muita renda, seja de governo federal ou de governo estadual nos Estados Unidos. Várias notícias de que pessoas ficavam em casa e com essas duas rendas, elas recebiam mais do que se estivessem trabalhando. E os dados mostram que essas pessoas tiveram uma elevada poupança. Olha esse gráfico, mais de 2,5 trilhões mostra o excesso de poupança acumulada até 2022. 2023, esses dados caíram, de maneira que a projeção é que eles já estejam agora perto de zero. Em outras palavras, não tem mais aquele dinheiro guardado para manter o nível de qualidade de vida que se espera. Agora vamos comparar a inversão da curva de juros com outras recessões que nós tivemos aí ao longo dos anos, trazendo para um período mais recente. Eu já falei dos anos 60 e 70. Agora eu trago para 1989. Olha o que aconteceu aí para você. A economia demorou um ano após a inversão da curva de juros para entrar em recessão. Em outras palavras, a bolsa continuou subindo como se não tivesse problema algum. Aliás, nesse caso ela ficou até um pouco de lado, metade do período. Mas veja que no início da inversão, ela continuou subindo. Depois é que a realidade chegou. Talvez seja algo que nós estamos reparando aqui agora. Você ainda não acredita? Vamos olhar agora a recessão dos anos 2000, que foi a quebra da bolha.com. Olha aí nesse gráfico também para você
o que é que aconteceu? Nós temos a inversão da curva de juros e logo depois, o que é que aparece para você? Veja aí, inversão da curva de juros é a linha preta e a Bolsa de Valores também estava subindo. De repente, inverte e a Bolsa começa a cair e a recessão aparece 8 meses após a inversão da curva de juros. Vai gravando para você entender aonde é que eu quero chegar. Além disso, nos anos 2000 também, nós tivemos aí essa relação que a inversão gerou a queda de ações. Agora, em 2023, a inversão fez a Nasdaq disparar. É a bolsa, então, de tecnologia americana na cor laranja. Ela está disparando, enquanto nós temos uma das maiores inversões de curva de juros dos últimos anos. Compara 2023, que está à sua direita, marcado aí nesse retângulo preto, em relação ao início do gráfico, que é o retângulo preto também, só que à sua esquerda. Olha a diferença dessa linha preta do início do gráfico para a linha preta à sua direita. É uma inversão completamente diferente, muito mais forte agora do que a quebra da bolha.com. Se você não está satisfeito, olha aí em relação à recessão de 2008. O que aconteceu? Nós tivemos aí as ações subindo durante 2006 e boa parte de 2007, início de 2008. Depois, a queda começou. Nesse caso, o que nós verificamos foram 16 meses depois da inversão para termos a queda então aí na Bolsa de Valores, a grande recessão. E aí sim, foi uma mega crise lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós não sentimos muito, porque nós tivemos o boom das commodities. Era a época do segundo governo Lula e o Brasil crescia disparado, porque a China demandava muito commodity. Agora, a realidade tem sido bem diferente. Veja que essa inversão da curva de juros foi a que demorou mais para acontecer, aproximadamente 16 meses. Lembrando você, nós já estamos há 12 meses com a inversão da curva de juros e a que demorou mais foi essa. Esse gráfico traz para você aí o nível da inversão, ou seja, quanto mais invertida a curva de juros está, maior é a tendência de termos uma recessão mais grave. Esse é o gráfico muito importante para você. Quanto maior a inversão, maior tem que ser o impacto, então, nos chamados PMIs. E isso desperta um interesse muito grande por esse indicador. Eu acho ele um dos mais confiáveis. Por isso eu venho dizendo, o mercado continua apostando em alta. Só que existem muitas fragilidades. E esse gráfico mostra que em até 18 meses nós podemos ter aí esse movimento, essa troca então e a chegada da recessão. Mas por que 2023 pode ser pior que 2028? Dá uma reparada agora na inversão da curva de juros em 2023, que está à sua direita, e em 1928. Lembrando, aquele crash quebrou centenas, talvez milhares de empresas nos Estados Unidos. Foi o pior crash que se tem história nos Estados Unidos. O que eu quero dizer não é que teremos o pior crash, mas é que essa inversão da curva de juros, ela vem mostrando historicamente que ela é muito forte em anteceder recessões e que o estágio atual está no estágio de 1928. É claríssima a preocupação do mercado. Mais do que isso, assim como nesse período, lá também as ações subiram bastante antes de ter uma queda espetacular. Só que repara, nesse caso, o Dow Jones chegou ali próximo de 400 pontos. Olha essa linha que você vê alaranjada. Só que depois ele desabou aí de uma forma significativa. Caiu aí para próximo de 50. Faz os cálculos. Quando você tiver algo valendo 400, caindo para 50, qual é a perda? É de quase 90% de queda. Veja, 90% de queda foi em 1929. Outro fator ainda importante é o nível de desemprego. O que acontece? Quando nós temos uma recessão, estoura o nível de desemprego, que pode aumentar muito rapidamente, como foi lá na crise que nós tivemos então do problema de saúde pública, como pode ser uma crise que vai aumentando devagar, mas geralmente o desemprego sobe e sobe de forma bem elevada. Na crise de 1933, subiu para 25%. Já imaginou? De cada 4 pessoas, uma estar desempregada seria um desastre econômico, porque nenhuma economia está prevendo esse tipo de situação. Resumindo para você,
O maior intervalo entre uma inversão e a recessão foram ali em torno de 16 a 17 meses. Nós já estamos a 12 com essa característica. Segundo ponto, quanto maior a inversão, menor tem que ser o PMI, ou seja, aquele indicador da manufatura, das indústrias. Quanto maior for o nível de inversão, maior vai ser o impacto na economia. Vai enfraquecer bastante as indústrias nos Estados Unidos. E por fim, 2023 se assemelha à grande crise de 2028 em relação a alguns pontos. Primeiro, a ação do preço das ações. Elas continuam subindo, assim como foi em 28. A força e a fraqueza do mercado de trabalho. Novamente, estamos com o nível de desemprego nos Estados Unidos no nível mínimo. Não tem mais para onde cair. Mas se vier uma recessão, ele tende a disparar e subir muito rapidamente. E por fim, o principal ponto, a extensão da inversão da curva de juros. As duas já estão invertidas num nível poucas vezes visto na história aqui para você. Meus amigos, se você quer se preparar e realmente entender melhor o que está por vir, eu volto a te dizer, eu te convido para o Clube de Membros. A descrição está na descrição desse vídeo. Lá você tem acesso semanalmente a 2 vídeos gratuitos. Basta você entrar para um daqueles planos. É menos de R$1 por vídeo que você vai nos ajudar. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você esteja realmente preparado se vier uma recessão. Um abraço e até o próximo vídeo.